Olá pessoal, tive um pequeno problema técnico aqui. A conexão caiu. Desculpem, vou esperar a Paula se reconectar. Opa, já está entrando. Pronto. Oi Paula, bem-vinda de Olá, volta. Tivemos um problema técnico, a conexão caiu, mas já estamos hum, de volta, isso é que importa. Por pronto. favor, dê seguimento aí à sua apresentação. Sim, então, eu estava falando da constelação familiar, que foi a primeira formação que eu fiz como terapeuta. Depois eu fiz o Theta Healing, a descodificação biológica e a hipnose regressiva. Então, quando a gente fala de terapia holística, são terapias complementares e integrativas que podem nos ajudar como um todo, né? Que vê o indivíduo de uma forma global, não uma parte isolada. Então, assim, eu queria saber, deixa me ver aqui, acho que pergunta agora, mas eu deixo mais para mais tarde a questão de quem já, porque eu queria saber um pouco desse público que está aqui hoje nos prestigiando. É, a Paula manifestou essa preocupação com o nível de conhecimento do nosso público aí, que já somos de 20 pessoas, sobre o tema. E fique à vontade aí para perguntar o nível aí, Paula, fique à vontade. Tá, A fala é sua. tá certo. O meu objetivo com essa live é trazer os princípios sistêmicos da constelação familiar de uma forma muito simples, que cada um seja capaz de, no final da live, perceber como é que está cada um na sua família e com esses princípios. E explicar por que eles são importantes. Quando eu falo dos princípios sistêmicos da constelação, eu estou falando de um conhecimento estruturado por Bert Helling, que ele faleceu o ano passado, dedicou toda a sua vida a. Primeiro, ele foi padre, né? Depois, ele começou no caminho das terapias e se dedicou aí um bom tempo até o final da sua vida, o ano passado, aos 93 anos. Só que hoje o meu enfoque aqui não é falar de como acontece a constelação, a técnica, mas sim dos princípios sistêmicos e como isso pode ser uma filosofia de vida que nos auxilia muito a encontrar fluidez na nossa vida. Bert Helling chama esses princípios sistêmicos como as ordens do amor. Por quê? Porque dentro dessas ordens é que é possível o amor fluir. Por isso que ele fala que existe uma ordem necessária para que o amor flua. Então, quais são esses princípios? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Mas, quando a gente começa esse contato com constelação, a gente tem um pouco, talvez, de dificuldade. Eu tive um pouco de dificuldade para conceber tudo aquilo que a constelação apresentava. E aí precisa de uma caminhada, de muita leitura, amadurecimento e abertura de coração, para a gente poder realmente integrar esses princípios. E o meu convite aqui essa noite é esse, é a gente poder integrar esses princípios na nossa vida. Como assim? E uma consideração importante a respeito dos princípios sistêmicos é assim: eu posso não acreditar, eu posso não concordar, mas eles estão atuando em minha vida.
né? Então, foi uma observação que o Bert Helling pôde fazer e que os consteladores também fazem. E cada pessoa, quando também começa a querer incorporar esses princípios, começa a observar e ver que interessante. Então, esses princípios, a gente costuma comparar com a força da gravidade. Como assim? Porque a força da gravidade ela está aí atuando. A gente não precisa conhecer a teoria por trás da força da gravidade. A gente não precisa nem concordar nem acreditar. Ela está aí e está atuando. Os princípios sistêmicos é da mesma forma. E a gente vai entender por quê. Paula, nosso amigo Antônio Dias, provavelmente da Via Meta, ele pergunta aqui qual o conceito de constelação. Pois então, constelação é uma técnica de terapia breve, em que ela possibilita, através dos princípios sistêmicos, verificar como está, qual a dinâmica oculta que está por trás de determinados problemas. Então, assim, é uma técnica baseada em princípios. Os princípios são esses que eu falei e é o tema do debate da nossa live hoje, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Isso dentro do universo familiar, não é isso? Sim, porque Pronto. assim, o termo constelação, ele vem da tradução, houve uma tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português. E para português, do inglês para o português, constelação, mas na verdade em alemão significa colocação. O que é isso? É que quando a gente não está no nosso devido lugar dentro do sistema familiar, e a gente vai ver por que isso pode acontecer, a gente tem dificuldades na vida, não consegue fluir na vida. Eu vou aproveitar esse conceito e já trazer os outros princípios. Por exemplo, o que é esse lugar? O princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia fala que a gente precisa respeitar quem chegou antes. A gente precisa olhar, né, e com respeito quem chegou antes. E isso a gente já tem até uma noção quando a gente pensa nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, né? A gente aprende isso na nossa educação. Só que tem uns detalhes que é o mais impressionante, acho que é o que mais pode interessar aqui hoje, porque esse de honrar pai e mãe, de respeitar os mais velhos, a gente tem um pouco claro isso. Mas quando a gente tem um conhecimento da técnica, o que é que a gente vai ver? Que, por exemplo, um segundo matrimônio. Né? Vamos dar aqui um exemplo, porque foi esse o propósito, de trazer exemplos práticos para explicar os princípios. Uma mulher se casa pela segunda vez. Ela traz um filho para esse segundo casamento. E o marido atual dela repudia o primeiro marido. Não quer que ela fale com ele, não quer que o filho dela tenha contato com ele. Então, aí a gente está vendo, pelo princípio da hierarquia, que o segundo marido não está dando lugar, respeitando a esse primeiro marido que ela teve. E aí o que acontece? O filho sente essa repulsa de uma forma consciente e inconsciente e ele começa a apresentar comportamentos de rebeldia, de agressividade. Por quê? Porque esse primeiro marido é o pai dele. E ele é constituído, e todos nós somos, metade do nosso pai, metade nós somos a nossa mãe. Né? Porque nós fomos o quê? Essa junção de óvulo e espermatozoide. Então, todo mundo traz consigo essa metade.
que representa o pai, e a metade que representa a mãe. Então, aí, quando não há esse respeito, essa consideração, e aí, nesse caso, até mesmo gratidão. Por quê? Porque esse primeiro marido abriu o caminho para o segundo chegar. Então, assim, esses conceitos, às vezes, quando a pessoa escuta pela primeira vez, soa um pouco estranho. Como é que está para vocês aí? Pode comentar, fazer perguntas, que a gente está aqui para esclarecer. É interessante isso que você traz. Enquanto o pessoal está. O Viameta disse que entendeu. Ele perguntou qual era o conceito de constelação, você explicou, ele já está dizendo que entendeu. A Paula está querendo movimentar aí a sala, as pessoas perguntarem, né? E uma coisa, Paula, que eu trago, eu tive falar da minha família, né? Eu tive uma educação muito rígida, muito austera, nos moldes assim da década de 60, que foi quando eu vim à vida, né? Então, essa questão que você fala aí da hierarquia, que é um dos princípios aí da constelação, era uma coisa que você não podia pensar diferente. Respeitar pai e mãe, respeitar os mais velhos, não apenas pai e mãe, mas os mais velhos, onde quer que você estivesse, né? E a gente vê que de um determinado ponto a coisa deu uma desandada, né? Ao ponto de ser necessário esse resgate, né? Ligar esses pontos de volta, né? Como é isso aí? Pois é, e você tocou um ponto interessante. Como foi que essa coisa degringolou? Como foi que essa coisa se perdeu? Pois então, por exemplo, uma hierarquia importante é essa de, mais do que respeitar os pais, a constelação nos ensina a reconhecer que os pais são os grandes e nós somos os pequenos. E o que isso significa? Isso significa que, independente da condição que os seus pais estejam agora, ou por serem mais idosos, ou por terem algum tipo de dificuldade financeira, a gente nunca pode querer ser o pai ou a mãe de nossos pais. E estar nesse lugar de que, ter pena dos pais, meus pais são muito frágeis, dependem de mim. Por quê? Porque isso tira a força e a dignidade deles e traz emaranhamentos para a nossa vida, certo? Então, assim, aí você pergunta, como é que isso aconteceu? Às vezes, os filhos conseguiram uma carreira profissional mais exitosa do que os pais, e aí os filhos muitas vezes pensam que agora, pela carreira, ele pode estar maior que o pai em termos da carreira, mas enquanto filho, ele sempre tem que estar no lugar de pequeno, né, de honra e respeito. Posso tentar traduzir o que eu entendi? Sim, ótimo, ótimo. Eu acho legal isso que você traz, que independente do filho ter uma condição de carreira e, consequentemente, uma condição financeira por conta desse sucesso na carreira melhor do que tiveram os pais, isso não significa dizer que ele se sinta superior ao pai. Ou seja, o fato de ser pai, dentro de uma escala hierárquica familiar, né? Ele tem que haver respeito, honradez, né? Reverência aos mais velhos. Seria isso? Isso. Tá, Exato. Por ok. exemplo, uma pergunta que a gente pode se fazer para saber, enquanto filho, se eu estou respeitando essa hierarquia, né? Uma é, eu me intrometo na vida de casal de meus pais, sabe? Eu tomo partido, eu falo, você tem que fazer isso, né? Então, assim, se a gente assume um comportamento com os pais e usa esse verbo, você tem que, eu já estou aí comprometendo essa hierarquia. E que tipo de consequência isso pode trazer para a minha vida?
Se eu Agora, ô sou, Paula, diga, diga, diga. fale. Assim, se um filho, pegando sempre esse exemplo assim de uma hierarquia de pai e filho, ou seja, você usando a palavra o pai maior, o filho menor, no sentido de importância hierárquica, né? De quem chegou primeiro. Não de tamanho, de quem chegou primeiro, tá? Na hora que o filho se intromete na vida do pai, ele não, de certa forma, não é o pai e a mãe que não tem essa consciência e permite isso para os filhos? Também, pode acontecer das duas formas, porque, por exemplo, é por isso que na psicologia fala da importância, porque tem mães que falam assim, não sou a mãe dela, eu sou amiga dela. Esse lugar de mãe, ela tem que ser sustentado, sabe? E assim, você pode ser amigo do seu filho, mas você deve estar no lugar sempre de pai ou mãe dele. Aí o que acontece? Mas se isso não estiver acontecendo, a minha mãe, eu me sinto responsável por ela. A minha mãe, é, como eu posso dizer, é dependente de mim emocionalmente. Aí entra a constelação como técnica, porque aí a gente pode fazer a constelação para saber o que está acontecendo com essa mãe que não consegue estar no lugar dela de mãe. Entende? Tá. Então aí tem algo que está impedindo ela de estar nesse lugar de mãe. Por exemplo, sabe um exemplo assim prático que a gente vê em constelação? Uma mãe que perdeu a mãe muito nova, quando criança. Então, no inconsciente dela tem essa dor de não ter tido a mãe. E ela acaba transferindo para a filha essa dependência, esse desejo de que alguém ocupe esse lugar que a mãe dela não pôde ocupar no coração dela. Então, o que uma constelação vai fazer? A constelação, isso pode se apresentar entre os participantes e a gente vai dizer frases de cura da constelação para Como que essa frases de cura, tá. frases de cura, né? Como uma frase de cura, por exemplo, a filha foi constelar a relação dela com a mãe. E nessa relação ela tem essa queixa. A minha mãe é muito dependente emocionalmente de mim e eu não consigo ir para a minha vida, eu não consigo ter um relacionamento afetivo. Então, acontece a constelação. A constelação, a filha, uma frase de cura é: eu vejo a sua dor. Essa é uma frase de cura que a filha pode falar para que essa frase chegue no inconsciente dessa mãe. Mesmo que essa mãe não esteja mais viva, né? Viva entre a gente, né? Mas está viva no coração das pessoas que amam ela. Então, assim, quando a filha diz isso, algo acontece ali na constelação. Então, a Muito gente bom. fala que constelação, ela propicia uma imagem de cura. Uma Muito legal. imagem, porque quando a filha vê essa dor da mãe, a mãe olhando para a mãe dela morta, né? Algo acontece no coração dela. Ela entende. E quando ela fala essa frase também chega. E uma dinâmica, um movimento de liberação começa a acontecer. Você pode repetir a frase, por favor? Eu vejo a sua dor. É uma A das filha para a frases. mãe, né? Da Uma das filha para a frases, mãe. claro. Tá. Paula, nós temos algumas perguntas que eu registrei aqui. A turma está participando ativamente, está bacana essa live aí. Talvez a gente até precise voltar a fazer outra, viu? Quem Vamos sabe? Você ver. topa? Você Topo topa? sim. Depende aí das pessoas. Ó, o Constelação Moisés, para mim é algo apaixonante. né? Que bacana. O Paula, o Moisés pergunta se isso
tudo o que está sendo dito agora relativo à constelação vale para os casamentos formais e para os casamentos juntados também? Ou Sim. seja, a relação a dois cabe todo esse tipo de abordagem, não é isso? Isso é uma Ah, boa pergunta, porque é, a relação, a união estável e até mesmo uma relação de namoro que foi muito importante para a pessoa, ela ocupa um lugar na vida e no sistema dessa família. Sim. entendi. Tá. Ana Cláudia, ela diz assim: alguma coisa mudou nessa geração. O que e por que que mudou, né? Eu acho que ela falou logo depois que eu falei da minha experiência de respeitar pai e mãe, né? Então, assim, essa reverência que nós tínhamos nas pessoas da minha idade, com relação aos mais velhos, pais, mães, essas coisas, né? Então, assim, por que que essa geração agora está tão, digamos, desleixada ou não reverencia mais? Talvez aquilo que você trouxe também dos pais se posicionarem como amigos dos filhos, né? E não como orientadores. Fala um pouco Tem disso. uma parte, a constelação fala muito, é, como eu posso dizer aqui, do benefício da ovelha negra da família. A ovelha negra da família, que é aquele filho um pouco rebelde, ou aquele tio que não aceitou determinadas normas, essa, essa, essa rebeldia, muitas vezes, ela foi saudável para cair um pouco as hipocrisias e o autoritarismo das relações. Né? Então, tem uma parte que é saudável não ser mais como antes, porque as pessoas podem manifestar o que estão sentindo. E antes as pessoas tinham que guardar muito suas dores, não tinha espaço para manifestar. E essas rebeldias, elas nos ajudaram a ter que olhar para isso. Entendi. Né? O Bacana. desenvolvimento da psicologia, por Uhum. exemplo, esse compreender. E a constelação é outra questão assim que ajuda muito. Por quê? Por exemplo, pais separados, que sempre tem muito relato que um filho, ou todos os filhos, depois da separação, apresentam um comportamento muito rebelde em casa e não se sabe por quê. É porque tem Uhum. duas relações que a gente muitas vezes mistura. A relação casal, que é o homem e a mulher, e esse homem e a mulher que é mãe e pai. Então, a gente tem que saber separar isso em uma separação. Por quê? Porque quando o casamento não deu certo, o que não deu foi a relação homem e mulher. Mas o pai e a mãe têm que estar Fica, preservados. fica para a vida toda, né? E tem que estar preservado. Esse lugar tem que estar, tem que ter o seu lugar, o seu respeito, né? E a sua honra por isso. Tem Entendi. uma fala em constelação que é muito sanadora para crianças que estão não aceitando. Não é que eles não aceitam a separação, né? O que dói muito na alma da criança é quando a mãe ou o pai nega, despreza, desrespeita o, o seu ex-parceiro, que para o Entendi. filho é o pai. Né? Então, assim, se eu me separo e eu tenho dores com esse meu ex-marido por conta da nossa relação homem e mulher, algumas coisas que aconteceram, vamos dizer, uma traição, é um tema homem e mulher, e isso não tem nada que influenciar na relação pai e mãe, Entendi. porque para a criança é o pai, e é o que ele tem, e é a metade dele que vem dessa parte. Então, Uhum. negar um pai que é um ex-marido, é negar a metade desse filho que vem do pai. Mas às vezes até o próprio pai se distancia, né? E aí a mãe, tipo assim, não vou pedir nada para ele não, deixa ele lá. Né? Existe isso daí também por parte do comportamento do pai, que não assume a sua condição de pai, né?
Agora, deixa eu te falar. Antônio Dias, da Via Meta, ele fez uma colocação que eu ia falar para você. Aí, na hora que a Ana Cláudia perguntou o que é que mudou nessa geração e por que mudou, aí ele fez assim: as novelas, ora. A televisão, ou seja, os assuntos relativos à moral veiculados na mídia, na televisão, essas novelas, esses casos que acontecem, né? Séries, essa disseminação através dessa fluida comunicação, isso não interfere também? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, porque senão teria que interferir para todo mundo de forma igual. Ah, Né? entendi. Entende? Então aí a gente vê que é cada particularidade, é cada Entendi. dinâmica mesmo no sistema. A Entendi. gente Quer dizer que se fosse assim, o estímulo viesse desse monstro chamado televisão, todo mundo se comportaria da mesma forma. E não é isso que se exatamente. verifica. Ou seja, Exato. pode haver em um grupo de indivíduos uma certa influência. Não deixa de ter, né? Sim. Mas não é uma coisa generalizada. Olímpia, ela pergunta o seguinte: esses laços que você traz aí de hierarquia, de pai e mãe, como é que é isso para. Agora voltou. Eu dei um tilt aqui. Sim, então eu estava perguntando como é que se dá essa questão dessas técnicas que você utiliza para relação irmão com irmão, assim numa relação horizontal. Pronto, por exemplo, irmão com irmão tem um princípio que influencia muito essa relação, que é o pertencimento. Tá. Todos pertencem. Uma das perguntas que a gente faz em constelação, principalmente quando a gente vê um irmão que está um pouco desconectado da vida, que os outros estão estudando, tem seus objetivos, e tem um irmão, né, que como a gente costuma pensar, que não está desconectado com a vida. Esse irmão, muitas vezes, ele está substituindo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, um excluído. O que acontece? Substituindo o quê? Desculpa, eu não vi. Um excluído no sistema familiar, ele está olhando, ele está vinculado a esse excluído no sistema familiar. Como assim? Imagina que você não foi convidado para uma festa. Como você se sente? Esquecido e excluído. Né? Então, sempre quando a gente, por algum motivo, se vê nesse lugar, o que a gente se sente? Triste, descolocado, sem ser visto, e é tudo isso que acontece. Como é que pode estar acontecendo uma exclusão no meu sistema familiar? Porque a exclusão não é só aquela literal. Um tio na família foi expulso, ninguém mais quis contato, porque ele roubou o pai. Essa é uma exclusão literal. Mas tem exclusões que são sutis, que eu, particularmente, só conheci com a constelação e que faz muita diferença. Qual é? Um aborto espontâneo, a gente não costuma considerar como filho, como pertencente ao sistema familiar. Não Ainda que considera. a Não gente não considera. costuma considerar, né? Tá. Você já ouviu alguém falar assim: quantos filhos você tem? Eu tenho 3 vivos e um Que não. não vindo, tá. Então, esse filho ele acaba sendo excluído do sistema familiar. Entendi. Entende? Então, o que acontece? Muitas vezes, o irmão que está aí sem conexão com a vida,
sem objetivos, perdido, em depressão, ele está olhando para esse irmão, mesmo que ele não saiba, porque é isso que tem esse participante que perguntou o que é uma constelação. A constelação é bem interessante porque ela vai trazer o que a gente chama de dinâmicas ocultas. São processos inconscientes, muitas vezes. A gente não precisa ter conhecido um ancestral para a gente poder estar em uma lealdade com ele. O que a gente chama em constelação de lealdade cega. Entendi. E aí eu vou explicar por que isso acontece. Olha que interessante. Se a gente for olhar os nossos ancestrais, eles tiveram lá seus desafios, seus traumas, suas dores, suas incertezas e medos, e não tiveram muitos recursos. E essas dores no sistema, elas são passadas de pai para filho. Hoje a gente tem a epigenética que explica isso, essa transmissão além da genética que a gente conhece, de dados físicos. Então, tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais, a gente herda isso. A gente herda tanto as estratégias vencedoras, como também os dores e traumas que não foram possível ser liberados e ressignificados em vida. E é daí que nasce lealdades cegas, como chamamos. Entendi. Vai se perpetuando geração após geração, né? Até que um membro possa olhar para isso e incluir. Tá. O Jorge Ramos, ele disse que a geração de hoje trocou o bença pai, bença mãe pelo bom dia. É reflexo disso, dessa perda de referência? Veja só, é reflexo das dores e traumas, das exclusões não vistas. Sabe? Então, é muito interessante a gente ver relatos assim belíssimos de pessoas que depois de uma constelação nos dão um feedback de que assim, sabe aquela pessoa que não conseguia olhar para a mãe e sentir gratidão, e depois de uma constelação ela fala: minha mãe que nunca me abraçou, cheguei na casa dela e ela me deu um abraço tão afetuoso. Por isso que a gente fala assim que constelação é algo mágico. Por que mágico? É porque ela vai trabalhar ao nível do inconsciente profundo. Então, o que acontece? Quando eu faço uma constelação e eu vejo ali a dor da minha mãe pela morte da mãe dela, algo em mim toca. E com isso eu mudo a minha vibração. Eu saio daquele lugar, minha mãe não olha para mim, e passo para um lugar e agora eu vejo a dor dela. Eu vejo a sua dor que você falou no início, né? Dor, exato. E com isso, perfeito. Isso muda a minha vibração e chega nela. E é outra grande magia da constelação. É porque não beneficia só a gente que foi constelado. Beneficia todo o sistema familiar. Pronto, então eu acho que com isso que você fala, acabou de dizer essa última frase, você responde a Vandalva Lima, que ela fala aqui, ó: profundas mágoas entre mães e filhas podem ser resolvidas se uma outra pessoa da família fizer a constelação. Não, você acabou de responder. A gente só pode fazer a constelação, exceto o pai e mãe, que pode fazer pelo seu filho. Eu não posso constelar para minha irmã. Você não pode constelar por causa da... Eu posso constelar um tema que envolve eu e minha irmã. Certo. Mas sem que ela faça a constelação. Sem que ela não precisa nem assistir, nem ver, nem saber. Então, assim, só traduzindo, eu tô pegando aqui também, viu? Isso é entendendo. ótimo, porque aí você ajuda.
Exato. Então, só para eu entender, você está dizendo, de certa forma, está respondendo a Vandalva Lima, é, sua irmã tem uma questão lá com a mãe, mas você pode fazer uma constelar em relação à sua irmã. É isso? Não, por exemplo, Ah, se minha irmã tem uma dificuldade com a minha mãe, ah. pode acontecer que eu faça uma constelação para mim Para e você. apareça a necessidade de escolher um representante para minha mãe por conta do tema que eu trouxe, Rapidinho, tem uma pessoa aqui, Anne Penelu, que está pedindo para você falar um pouco mais alto. Parece que ela não está ouvindo. certo? Pronto. Encosta mais aí o Tá aqui, microfone. tá aqui, Isso. tá aqui. Pronto. Beleza. Obrigado. Veja aí, Anne, Vá. se ficou melhor. Dê aí um ok pra gente. Pronto. Ficou? Sim, fala. Vamos Segue o lá. jogo. Segue o jogo. Você estava Segue o jogo porque falando. o tema é muito É. Tá faltando 15 minutos, produtivo. viu? Ui, o tema é muito produtivo. É muito Então, bacana. eu falei da hierarquia, né? E essa hierarquia entre os pais, a hierarquia dos pais e a hierarquia dos casais, que eu acho que é a que mais ajuda a gente nesse momento de quarentena, que é o quê? Né? Vamos agora para a prática. É eu buscar olhar e não tirar a força dos meus pais, independente da situação que eles estejam. Então, por quê? Porque meus pais chegaram antes de mim, certo? Então, são os mais velhos, são os maiores. E eu tenho que ter. Aí a pessoa fala, ah, Paula, mas é difícil, porque sou eu que cuido dos meus pais. Você cuidar desde o lugar de filho, não do lugar que você se sente maior. Ah, mas eu me sinto. O que é que eu faço? Aí a gente tem que trabalhar para ver por que, que você está. Aí pode ser uma constelação ou pode ser outra técnica, certo? Então, o irmão mais velho também, a gente está, por exemplo, tem muito irmão mais velho que, por uma dinâmica da família, assumiu um lugar de mãe ou de pai dos irmãos mais novos. Isso traz emaranhamentos para a vida desse irmão. Então, o que é que ele faz? Ah, mas o que é que eu faço? Ele vai buscar ficar no lugar de irmão e, né, se movimentar. E, por exemplo, a gente tem as frases de cura. Como é uma frase de cura? Como é que eu faço isso na prática sem fazer constelação? Vou dar agora logo para a gente aproveitar a oportunidade. Por exemplo, é você chegar, se centrar, fazer 3 respirações profundas para você diminuir a sua atividade mental. Visualizar, por exemplo, a seus irmãos mais menores e dizer para ele: eu sou apenas seu irmão, né? Eu sou como vocês, filho de, e dizer o nome dos pais. E sentir essa frase. E isso vai chegando. É como eu falei, né? Por que que chega? Porque a gente muda a vibração. Então, se alguém que está aqui escutando, por exemplo, passa por uma situação dessa, e ela faz isso, ela se centra, se tranquiliza e fala essa frase, algo dela muda e algo também chega para esses irmãos, sabe? E chega também para os pais. E os pais começam a se dar conta do quanto que estava negligenciando o cuidado dos filhos, certo? Às vezes, só a frase não é possível, é preciso uma constelação para ver mais dinâmicas por trás disso. Mas a própria frase já é um preparo para algo maior acontecer, Entendi. certo? Beleza. A Ana Cláudia, ela está participando bem, viu? A Ana Cláudia merece uma atenção especial, que ela fez várias perguntas aqui hoje. Ela diz o seguinte: esse momento agora de isolamento social, de quarentena,
estamos todos, cada um de nós, em suas respectivas residências, afastados e, por consequência, muito mais próximos da família, né? Aí ela pergunta assim: esse cenário, ele afasta ou fortalece as relações? Vamos trazer para a parte prática aqui agora. Pronto. Depende. Se a gente fazer a abertura do coração, né, e querer sair do julgamento, ela vai ajudar. Mas você sabe, tudo que a gente resiste, persiste. Né? Sim. Então, eu deixei uma frase aqui para o final de qual é o incenso para harmonizar a vivência familiar. E eu já vou compartilhar agora. O incenso é a autorresponsabilidade. Então, quando a gente é capaz de querer dizer, chega, cansei dessa dificuldade. O que é que eu posso fazer agora? Então, quando a gente sai desse lugar de julgamento, aí é que a gente pode abrir o nosso coração e se conectar com algo maior. E aí vai ser uma oportunidade de você poder experimentar que você mudando a sua vibração, mudando o seu pensamento a respeito de um assunto, você abre possibilidades para outras situações acontecerem. Queria trazer um exemplo aqui de um parceiro nosso nesse projeto das lives, que é o Paulo Emílio, da Prospecta. Ele tem feito várias lives, né? E a empresa dele, ela é especializada em games, né? Games onde ele trabalha o comportamento das pessoas dentro de um universo empresarial, né? Então, ele chama de gamificação. E eu assisti uma live dele, que eu achei muito interessante, uma frase que ele trouxe o seguinte: nesse momento agora de dentro de casa, que as pessoas estão isoladas dentro de casa, ele, através da especialidade dele, tem estimulado muito os jogos. Tá? Jogo assim, imagem e ação, jogos de entretenimento. E tem alguns jogos, por exemplo, o War, né? Que é um jogo de um contra o outro. Mas aí tem uma sutileza que é muito legal, que é um pouco disso que você traz, assim, dessa questão do incenso, de você mudar um pouco o seu lugar, né? A sua forma de se enxergar nesse lugar. Que ao invés de dizer assim, eu vou jogar o War contra meu irmão e contra meu pai, né? Ele diz assim, não, eu vou jogar o War com meu pai e com meu irmão. Entendeu? Que não deixa de ser um jogo, mas é uma forma de até você verbalizar, na hora que você fala, a palavra ela traz essa importância, né? Ela dá esse peso. Então, quando você fala isso, eu vou jogar com meu pai, vou jogar com meu irmão, vou jogar com minha mãe, né? Ao invés de jogar assim, dizer assim, eu vou jogar contra, né? Porque o O já vi briga de família por causa de O. Na minha época que eu jogava, né? Então, eu acho que esse exemplo ele é muito apropriado a isso que você falou no final. Eu estou vendo aqui que a gente tem mais ou menos 10 minutos, né? Eu vou falar o terceiro princípio. Não, a gente tem 6 minutos. Oi! Passa muito rápido. Vamos marcar outra. Aliás, antes de você continuar, eu queria dizer para todos que estão participando que as perguntas, se por acaso houver perguntas, direcionem para o e-mail de Paula, que eu vou botar aqui. Ó, eu fiz uma cartaz. paulaconsteladora@outlook.com, ok? paulaconsteladora@outlook.com. Não tá muito gatinho não, viu? Porque eu fiz de improviso hoje de tarde, tá? Então, por favor, dê continuidade. O terceiro princípio, né, para que o amor possa fluir e a ordem favorecer essa fluidez. É o equilíbrio entre o dar e receber. Então, isso também é sobre equilíbrio de dar e receber. É um dos pontos assim básicos para um relacionamento afetivo, por exemplo, dar certo. Se um está dando muito e o outro, quando ele dá muito, isso tem um peso e o outro fica sem condições de retribuir. E isso traz
uma situação que a gente conhece muitas vezes na prática, mas nunca entendeu por quê. Sabe aquela pessoa, uma amiga sua que ficou desempregada e aí você disse, não, vem morar comigo, e ela morou com você, e ela não pagava nada, e você fez ali das tripas coração, e essa amiga foi embora, né, e nunca mais falou com você. E aí você fica o quê? Sentindo, poxa vida, eu fiz, dei tanto para ela e olha o que, é que ela me deu de volta. Quando a gente dá muito, sem dar espaço para o outro retribuir, para a gente poder receber desse, esse outro ele fica sem força, ele perde a dignidade. E isso começa a trazer situações de desequilíbrio na relação. Então, aqui, por exemplo, na pandemia, no confinamento, as tarefas de casa, a gente sabe, se só tiver alguém tendo que dar conta de todo o serviço de casa, isso vai pesar muito para ela e pesar para quem também às vezes está recebendo. É interessante, porque você vê que aquela pessoa não valoriza, né? Então, assim, se seu filho desarruma um quarto, você vai lá e arruma, e ele desarruma, você vai lá e arruma novamente, você está dando mais do que ele é capaz de receber. E para que ele consiga restaurar o equilíbrio dele, a força dele, ele faz uma rebeldia. Então, gente, quando a gente vê assim que tem alguma carência, que a gente dá muito mais, o que a gente está recebendo, 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 com esse princípio, a gente vai dizer assim, bom, se essa relação é importante para mim, eu vou buscar uma forma de dar espaço para essa pessoa também poder retribuir. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tá. E agora, como fazemos? Que a live vai cair? Deixa eu propor uma coisa aqui. Faltam 2 minutos, eu ainda queria fazer alguns comunicados. Eu queria lhe propor fazer um convite para darmos continuidade na próxima quarta-feira no mesmo horário. Topa? Topo, Pode sim. ser? A gente dá continuidade. Então, por exemplo, Vandalva Lima, que é outra que participou ativamente da nossa live aqui, ela pergunta aqui como ser firme numa situação em que um dos pais insiste numa situação totalmente descabida e inaceitável no âmbito da família, sem ferir a hierarquia familiar. Eu acho, Vandalva, eu queria sugerir que você passasse essa pergunta diretamente para o e-mail da Paula, paulaconsteladora@outlook.com, e ela lhe responde. E aí, dever de casa para a próxima semana, você pegar essa pergunta da Vandalva e trazer para a gente dar continuidade. Cadê? Anne Peneluque disse que não sabe o que é pior, ficar sozinha na quarentena ou com a família inteira. O isolamento social tem sido um tremendo desafio. É verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos lá. E aí, eu tô com medo de acabar. Eu tive uma live minha que foi cortada pela metade. Então, Então, eu assim, queria... eu queria aproveitar os últimos minutos para agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui na live. É uma alegria poder compartilhar esses ensinamentos e ter vocês até o final da live. Trinta e seis Quem se manteve pessoas. aí firme e forte, muito obrigada. E Tá. a gente se encontra na próxima quarta-feira, é isso? Tá fechado. Para mim tá fechado. Vou botar aqui na E minha aí, para agenda. vocês, vocês topam? Topam, Próxima sim. quarta, O que interessa é a gente estar continuando a aqui, a gente convida conversa? todo mundo e eles aparecem. Eu queria dar um recado. Eu participei na semana passada de uma série de 5 lives com o Antônio Dias da Via Meta, que é o meu parceiro. Então nós falamos de modelo de negócios, nós falamos de marketing, falamos de reestruturação pós-pandemia, falamos de atendimento e falamos de delivery. A live de atendimento, ela foi tão rica, foi tão bacana, bombou tanto, que nós estamos repetindo, dando continuidade a ela na sexta-feira às 18h10. Então, dentro desse projeto das Super Lives, nós vamos nos encontrar de novo, eu e Antônio Dias, dentro do projeto das lives da Associação Atlética, junto na parceria com a Via Meta, na sexta-feira às 18h10,
aqui nesse mesmo bate-canal. Olha, o pessoal tá lhe elogiando aí. Parabéns, Paula. Adorei Que lhe bom, entrevistar. obrigada, gente. Entrevistar Olha, não, lembrando, mediar, viu? Foi muito Rosane, bacana. lembrando, De... o incenso para harmonizar a vivência familiar é a autorresponsabilidade, né? Então, a gente pode falar isso mais na próxima quarta-feira. Vocês também podem sugerir temas para para eu trazer na próxima quarta, as perguntas que não foram possíveis responder. Então é isso. Legal. Então, assim, o e-mail de Paula já foi exaustivamente comunicado. O meu é Antônio CS Mazzoni, igual o meu endereço de Instagram, só que é @gmail.com. Nós estamos com 36 pessoas. Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi muito rico. Paula, muito obrigado por você ter aceito o Nada. convite. Foi brilhante a sua participação. Um tema muito apropriado para o momento. E na quarta-feira que vem, 20 horas, estaremos aqui de novo. Pronto. É Um isso. abraço. Ai, dá Tchau, gente. vontade de falar mais. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Pagamos? Ai, temos mais minutos.